Bom participando. dia. Deus Bom possa dia, derramar graças. Bom o seu dia. Santo Espírito sobre cada um de nós, para Amém. até mesmo entendermos este tão precioso assunto, né, que tem um significado muito especial, tanto na nossa história, como adventistas, e também um significado especial em nossas vidas, né, individualmente. Porque é um assunto que a gente precisa entender de maneira, assim, bem clara e, de maneira especial, procurar ter uma vida de perfeita comunhão com Jesus, porque o tempo que nós estamos vivendo é um tempo solene, né? O tempo do juízo. Bem, quando nós estudamos ou falamos do assunto do santuário, então estamos falando de um assunto que foi a chave, né, que desvendou o desapontamento de 1844. E este assunto ele revelou um conjunto completo de verdades, diz a serva do Senhor, ligadas harmoniosamente entre si, e mostrou que a mão de Deus era quem dirigia todas as coisas, principalmente o grande movimento do advento. E esse período profético, ele, de acordo com a profecia, ele chegaria ao seu fim em 1844. Guilherme Miller, que era um estudioso profundo das profecias bíblicas, ao estudar minuciosamente este assunto, então ele entendeu que Jesus voltaria, de acordo com os cálculos proféticos, no dia 22 de outubro de 1844. Então, já desde 1833, Guilherme Miller começou a pregar esse assunto nas igrejas. E, a princípio, foi muito interessante, muitas pessoas ficaram alegres, muitas pessoas confessaram seus pecados, resolveram seus problemas espirituais, se harmonizaram, né? E, no entendimento de cada um, fizeram uma preparação para encontrar com Jesus. Mas o dia 22 de outubro de 1844 passou e Jesus não apareceu. Tem um comentário muito interessante no livro Cristo em seu Santuário, que eu quero acrescentar aqui, que fala dessa experiência, né, mencionado por Irã Edson. Ele diz assim: para os que esperavam encontrar o Senhor neste dia, o desapontamento foi muito grande. E nossas expectativas haviam se elevado alto, e assim aguardávamos a vinda do nosso Senhor até que o relógio soou às 12 horas da meia-noite. O dia havia se passado então, e nosso desapontamento havia se tornado uma certeza. Nossas mais profundas esperanças e expectativas demoraram-se, e sobre nós veio tal espírito de pranto, como jamais havíamos experimentado antes. Parecia que a perda de nossos amigos terrestres não podia ter comparação. Choramos e choramos, até que o dia raiou. Então, veja bem, quando as pessoas esperaram Jesus, naquele dia, né, 22 de outubro de 1844, e Cristo não apareceu, então foi um desapontamento terrível, né? E aqui nessas palavras de Irã Edson, ele diz que o grupo de pessoas choraram muito, né, desapontados, que nada podia conter as lágrimas. Porém, a experiência continua dizendo assim: eu comecei a sentir que deveria haver alguma luz e auxílio para nós nesta hora de agonia. Eu disse a alguns dos irmãos: vamos para o celeiro. E então entramos no celeiro, fechamos a porta
e dobramos perante o Senhor nossos joelhos, oramos fervorosamente, pois sentíamos nossa necessidade. Prosseguíamos com intensa oração até que nos fosse dado o testemunho do Espírito de que nossas orações eram aceitas e a luz ser-nos-ia concedida. Nosso desapontamento explicado e satisfatoriamente esclarecido. Pouco mais tarde, quando Edson e um amigo atravessavam um milharal para visitar companheiros adventistas, teve a impressão de que uma mão lhe tocava o ombro. Olhou para cima para ver como, em visão, os céus abrirem-se e Cristo, no santuário celestial, entrando no lugar santíssimo para ali começar uma obra de ministério em favor de seu povo. Em vez de sair do Santíssimo para purificar o mundo com fogo, como havia ensinado. Aqui a gente percebe o quanto é importante persistir diante dos pés do Senhor em oração. A oração, a serva do Senhor diz que é a chave do poder, né? Então, diante daquele desapontamento, e ao mesmo tempo consciente que todos os cálculos que Guilherme Miller havia feito e os demais irmãos que estudavam o assunto estavam corretos, e de repente Cristo não apareceu, então eles entenderam que algo faltava ser explicado. E em vez de desanimar, esse grupo, que inclusive a história diz que eram 11 pessoas, continuaram em oração, né? Oração profunda perante o Senhor, entendendo que Deus iria revelar o assunto. E quando eles oraram naquele dia, né, eles saíram para visitar esse milharal, e então Deus responde à oração deles, dando esta visão maravilhosa. Jesus passando do lugar santo para isso. Então a luz proveniente do santuário iluminou o passado, o presente e o futuro do povo do advento. Souberam que Deus havia e estava guiando seu povo e dando uma providência infalível, né? Tanto a profecia de Daniel 8,14 até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, conforme diz Daniel, como a mensagem do primeiro anjo, de Apocalipse 14,6, temer a Deus e dar-lhe glória, porque vinde a hora do seu juízo, indicava exatamente o ministério de Cristo no lugar santíssimo, ou o juízo investigativo, como nós chamamos, e não a vinda de Cristo para resgatar o seu povo ou destruir os ímpios, conforme Guilherme Miller havia entendido. Então, o engano fora não na contagem do tempo, mas na aplicação do assunto, né? Conforme Guilherme Miller apresentou. E por este erro, os crentes então sofreram desapontamento. Entretanto, cumpria-se tudo que estava predito pela profecia e que podiam eles, com autoridade bíblica, esperar. Ao mesmo tempo em que se lamentava na ruína de suas esperanças, eles transcorreram o acontecimento que fora predito pela mensagem e que devia cumprir-se antes que o Senhor aparecesse para recompensar os seus servos. E então, de acordo com a profecia, Cristo não apareceria na terra para condenar os ímpios, né? Como eles esperavam, mas conforme prefigurado tipicamente ao lugar santíssimo no templo de Deus no céu. É ele representado pelo profeta Daniel como estando a vir nesse tempo ao ancião de dias. A profecia de Daniel diz: eu estava olhando, né, nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens dos céus um como filho do homem, e dirigiu-se não à terra, mas ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele.
Então, isto começou a ficar esclarecido, né, que a vinda de Cristo aqui, ou a purificação do santuário, conforme Daniel 8,14, não se relacionava à terra, mas sim à vinda de Cristo ao ancião de dias, a Deus, para iniciar um juízo. E esta vinda também ela é predita pelo profeta Malaquias, o capítulo 3, verso 1, quando Malaquias registrou: de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Malaquias 3:1. Então a vinda do Senhor ao seu templo foi súbita, inesperada para o seu povo. Eles não buscavam ali, esperava que viesse à terra, né? O povo estava esperando que Jesus viesse à terra. Porém, essa vinda se relacionava ao céu, onde ele estaria ao lado de Deus, né? Ao lado do Pai, para iniciar o juízo. Quando o Senhor apareceu ao santuário celestial, então ali ficou esclarecido para os crentes a grande necessidade de uma preparação espiritual para nós. O que Deus exige de cada um dos seus filhos hoje para poder encontrar com Jesus, né? Ou até mesmo poder enfrentar o juízo. O próprio Malaquias, no capítulo 3, verso 2 e 3, entendendo o assunto, ele diz assim: olha, quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo dos ourives e como o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á, afinando e purificando a prata, purificará os filhos de Levi, e os afinará como o ouro e como a prata. Então o Senhor trarão ofertas, ao Senhor trarão ofertas de justiça. Então, observe que esse é um tempo de preparo para o povo de Deus, para aqueles que desejam encontrar com Jesus. E os que estiverem vivendo, então, sobre a terra, quando a intercessão de Cristo cessar no santuário celestial, deverão, sem mediador, estar em pé na presença do Deus poderoso. Suas vestes devem estar imaculadas, o caráter liberto do pecado pelo sangue da aspersão, mediante a graça de Cristo. Então, todo esforço diligente deve ser feito por cada um daqueles que desejam ser vencedor na batalha contra o mal. E a serva do Senhor, ela diz que enquanto o juízo investigativo prosseguir no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão sendo removidos do santuário, deve haver uma obra especial de purificação ou de afastamento de pecado entre o povo de Deus aqui nesta terra. Porém, além da vinda do Senhor ao seu templo, Malaquias também prediz o segundo advento de Cristo, a sua vinda para a execução do juízo nestas palavras. Malaquias 3:5, ele diz: chegar-me-ei a vós para juízo e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro, perverte o direito da viúva e do órfão, do estrangeiro, e não me teme, diz o Senhor dos Exércitos. A mesma cena, Judas se refere no verso 14 e verso 15, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo para todos, e condenar dentre ele todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade. Então, esta vinda e a vinda do Senhor ao seu templo são acontecimentos distintos e separados. Ou seja, o juízo investigativo hoje é um tempo concedido por Cristo à sua igreja
para nos prepararmos para o juízo vindouro, ou seja, para a volta de Cristo, quando ele vier para condenar o ímpio e resgatar o seu povo. Então, a vinda de Cristo ao lugar santíssimo, como nosso sumo sacerdote para a purificação do santuário, a que se faz referência em Daniel 8,14. A vinda do Filho do Homem ao ancião de dias, conforme se acha apresentada em Daniel 7,13. E a vinda do Senhor ao seu templo, predita por Malaquias, são descrições do mesmo acontecimento. Isso também representado pela vinda do esposo ali em Mateus capítulo 25, né? Quando estudamos a parábola das 10 virgens, em Mateus 25, ali a gente vê uma proclamação, né? Eis que vem o esposo. E de acordo com o espírito de profecia, este anúncio, essa proclamação, ela foi feita exatamente no verão de 1844. Desenvolveram-se ali, então, duas classes de pessoas representadas pelas 10 virgens, né? Ali a gente encontra as 10 virgens divididas em duas classes, as 5 loucas, chamadas, né? E as 5 prudentes. Ou seja, a primeira classe aguardava com alegria o aparecimento do Senhor, que estiveram diligentemente preparando, né, para o encontrar. A outra classe é influenciada pelo medo e agitado por um impulso de momento, se satisfaz apenas com a teoria ou com o conhecimento da verdade que possui, mas estão completamente destituídas da graça de Deus e do seu Santo Espírito. Então, na parábola, quando o esposo veio, as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Ou seja, a vinda do esposo aqui referida ocorre antes dessas bodas. E o casamento representado, de acordo com o grande conflito, que é o assunto que nós estamos estudando, né, representa a recepção do reino por parte de Cristo. A Santa Cidade, a Nova Jerusalém, que é a capital celestial e representa o reino de Cristo, é chamada a esposa ou a mulher do Cordeiro. E então o anjo disse a João, né? Vem mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me espírito, diz o profeta, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então, claramente, Apocalipse capítulo 1, 21, verso 9 e 10. Claramente, pois, a esposa representa a Santa Cidade e as virgens que saem ao encontro do esposo são símbolo da igreja. Eu acho assim muito interessante a explicação que a White dá nesse texto do grande conflito, porque às vezes a gente apresenta, e já presenciamos no passado muitas pessoas apresentando a igreja como a esposa de Cristo, né? Aqui o espírito de profecia deixa bem claro que a esposa é a Santa Cidade. A igreja, ela representa os convidados, é representada pelos convidados para as bodas, né? Continuando o texto do grande conflito, a serva do Senhor diz assim: no Apocalipse é dito que o povo de Deus são convidados à ceia das bodas. Se são convidados, não pode ser também representado pela esposa. Cristo, conforme foi declarado pelo profeta Daniel, receberá do ancião de dias no céu o domínio, a honra e o reino. Receberá a nova Jerusalém, a capital do seu reino, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Tendo recebido o reino, ele virá em glória, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para a redenção do seu povo, que deve assentar-se com Abraão, Isaque e Jacó, à sua mesa, em seu reino, a fim de participar da ceia das bodas do Cordeiro.
A proclamação "Aí vem o esposo", feita no verão de 1844, levou milhares a esperar o imediato advento do Senhor. No tempo indicado, o esposo veio, não para a terra, como o povo esperava, mas ao ancião de dias no céu, as bodas, a recepção do seu rei. Então, quando se concretizou a parábola das 10 virgens, então, quando começou a se cumprir isso aqui? Exatamente em 1844. E as pessoas que estavam, então, preparadas, fiéis a Deus ali, profeticamente, eles entraram para as bodas, né? Não em pessoa, como diz a profecia aqui, mas porque essa obra, ela acontece no céu. Então, seguidores de Cristo, eles entraram pela fé, né, quando as bodas com Cristo. E esses seguidores que permanecerem fiéis, ele deve esperar o Senhor, então, quando houver de voltar das bodas, de acordo com Lucas, capítulo 12, verso 36. Mas deve compreender, durante esse período, o trabalho que Cristo está realizando, então, ali no céu, hoje, de 1844 até hoje, e seguir pela fé, né, ao ir ele perante Deus. Então, é neste sentido que o povo de Deus deve ir com ele às bodas. Então, nesse período, todos os que, mediante um testemunho das Escrituras, aceitam as mesmas verdades, seguindo a Cristo pela fé, ao entrar ele à presença de Deus para efetuar a última obra de mediação e para, no final dela, receber o seu reino, todos esses são representados como estando aí às bodas, diz o grande conflito, né? Esse mesmo assunto, essa mesma figura é apresentado também na parábola das bodas ali de Mateus 22, precisamente o verso 11 conta que o dono da festa, né, ele vem para fazer uma investigação nos convidados, né, naqueles que foram convidados às bodas. E quando o rei percebe, examina os convidados ali nas bodas, ele percebe que há um que não está preparado, né, não está com as vestes nupciais providenciado para as bodas. E ali o rei faz uma pergunta: amigo, como é que você entrou aqui, neste lugar, sem as vestes nupciais? A resposta ali diz que ele emudeceu, ele não teve resposta, na verdade, para o rei, né? E foi dada a ordem para que ele fosse eliminado da festa e lançado nas trevas exteriores. O que isso significa para nós é que essas vestes nupciais representam as vestes imaculadas do caráter de Cristo, né? Que deve ser branqueadas pelo sangue do Cordeiro, que cada um dos filhos de Deus precisa possuir, né? Então nós precisamos hoje de um exame completo em nossa vida, de uma reflexão completa em nossas vidas, para entender o nosso estado espiritual e poder permanecer na presença de Cristo, né? Agora, o Espírito de profecia diz que nesse período de exame, que é exatamente o período que nós estamos vivendo de 1844 para cá, representado pela parábola, diz assim, o que é encontrado em falta é lançado fora. Mas todos os que, sendo examinados, se verificar terem vestes nupciais, serão aceitos por Deus e considerados dignos de participar de seu reino e assentar-se em seu trono. Então, esse período, como já mencionei no início, é um período muito solene, que nós precisamos fazer uma preparação especial, refletir realmente a nossa situação diante de Deus, a cada dia.
Eu acho muito interessante um texto do apóstolo São Paulo, quando ele diz assim: a cada dia eu morro. E essa deve ser também a nossa experiência. Eu preciso refletir a minha situação, cada cristão precisa refletir a sua situação individual, como ela se encontra diante de Deus, e morrer. Morrer para o eu, morrer para o mundo, morrer para os nossos gostos, né? Não santificados. E para que o Espírito de Deus possa operar uma transformação completa nas nossas vidas. E no Grande Conflito diz que quando essa obra de investigação se encerrar, examinados e decididos casos dos que em todos os séculos professam ser seguidores de Cristo, então e somente então se encerrará o tempo de graça, fechando a porta da misericórdia. E aí? E se não houve a preparação necessária para nós? O que iremos fazer diante do Senhor? Então, esta obra de exame do caráter para determinar quem está preparado para o reino de Deus é uma obra de juízo, de investigação que se realiza no céu, não é? No santuário, e ela precisa, diante desse período, nós precisamos, de uma maneira especial, analisar a nossa vida, né? Diante de Deus. E isto é perfigurado exatamente na obra do cerimonial do santuário terrestre, né? Que, conforme o Espírito Profecia diz, é uma figura do serviço do santuário celestial. Então, quando o sumo sacerdote, no dia da expiação, ele entrava no lugar santíssimo, cessava o ministério no primeiro compartimento. Deus ordenara que nenhum homem entrará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer a propiciação do santuário, até que ele saia. Então, assim, quando Cristo entrou no Santíssimo para efetuar a obra final da expiação, ele terminou seu ministério no primeiro compartimento, mas quando o ministério no primeiro compartimento terminou, iniciou o segundo compartimento. Então, um tempo solene que nós estamos vivendo, e precisamos, na verdade, se apegar com Deus, suplicar ao Divino Espírito para que guie a nossa vida, nos oriente e nos capacite para uma vida santa, para uma vida pura diante de Deus, diante desse tempo tão solene que nós estamos vivendo. E o que se torna mais solene é que nós não sabemos exatamente quando terminará o juízo investigativo, ou seja, quando terminará a intercessão de Cristo. E uma vez que não sabemos, é importante a gente atentar para o que disse Jesus: vigiai, pois não sabeis quando há de vir o Senhor. Se à meia-noite, se ao cantar do galo, ou se ao amanhecer. O que eu tenho a dizer, digo-vos a todos: vigiai. Então precisamos manter realmente uma vida de vigilância, uma vida de cuidado, né, na nossa vida. Então que Deus abençoe a nós e nos ajude para que esta obra que iniciou-se em 1844 possa se fazer fixa em nossa mente e possamos viver uma vida espiritual de intimidade com Deus, né? Uma vida de oração, uma vida de completa consagração e de entrega do nosso ser à pessoa de Jesus. Amém? Amém. Amém.